A paz de Jesus, sejam todos bem-vindos em nosso canal. Hoje eu quero compartilhar com vocês a passagem 1 Samuel 16, versículos 10 ao 13. Jessé mandou vir os seus 7 filhos diante do profeta, que lhe disse: O Senhor não escolheu nenhum deles. E ajuntou: Estão aqui todos os teus filhos? Resta ainda o mais novo, confessou Jessé, que está pastoreando as ovelhas. Samuel ordenou a Jessé: Manda buscá-lo, pois não nos poremos à mesa antes que ele esteja aqui. E Jessé mandou buscá-lo. Ele era louro, de belos olhos e de formosa aparência. O Senhor disse: Vamos, unge-o, é ele. Samuel tomou o corno de óleo e ungiu no meio de seus irmãos. E a partir daquele momento, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. Samuel, porém, retomou o caminho de Ramá. Palavras do Senhor, graças a Deus. Esta passagem é a passagem do momento em que o profeta Samuel unge o rei Davi. Samuel foi um enviado do Senhor para ir até a casa de Davi. Davi era um menino muito miúdo, muito deixado de lado até mesmo pelo pai. Ninguém dava nada por ele. Mas o Senhor o escolheu. Porque o Senhor, Ele não olha a aparência, mas Ele olha o coração. Aquilo que muitas vezes nós não conseguimos ver com os nossos olhos, aquilo que muitas vezes julgamos pela aparência, o Senhor vê com o olho do coração. O Senhor sonda os corações. O Senhor conhece cada um de nós verdadeiramente. Por isso, Davi foi escolhido. Porque o Senhor sabia o quanto ele amava o Senhor, o quanto ele buscava ao Senhor. Por isso, o Senhor o escolheu. Poderia ter escolhido qualquer um dos seus irmãos, que eram homens valentes, homens fortes. Mas não. O Senhor escolheu aquele que ninguém jamais imaginaria. O mais fraco, o mais deixado de lado, aquele que só servia para cuidar das ovelhas. Aquele que nem mesmo seu próprio pai lhe levava em consideração. Assim é o Senhor. O Senhor, Ele capacita os escolhidos. Muitas vezes, nem nós mesmos sabemos entender o que certas coisas que o Senhor vai fazendo em nossa vida, no decorrer da nossa vida. Porque muitas vezes não somos capazes, não nos achamos dignos de tamanha grandeza do Senhor. E o Senhor vem, nos chama, nos levanta, nos capacita e nos ensina a viver na presença dEle. E é tão grandioso que quando o Senhor nos unge, quando o Senhor nos chama, Ele envia o Teu Espírito Santo sobre cada um de nós. E a partir daquele momento, não somos mais nós humanamente que vivemos, mas vivemos somente pelo Espírito, vivemos para o Espírito, vivemos para adorar o Espírito, para viver na presença do Senhor. E assim o Senhor vai nos capacitando, o Senhor vai nos ensinando, muitas vezes com muitas lutas, muitas dificuldades, às vezes nem nós mesmos conseguimos entender certos desígnios do Senhor em nossa vida. Mas Ele vai movendo, Ele vai
levando a lugares que muitas vezes nós não compreenderíamos, não saberíamos ir até lá ou não poderíamos ir até lá. E Ele nos leva. Ele nos leva e nos coloca onde Ele quer. Assim como Ele fez com Davi, que Ele pegou aquele jovem, pastor de ovelhas, que ninguém acreditava nele, e o elevou. Através do Espírito, através do Senhor, Davi venceu Golias. Porque ele entendia, ele sentia a presença do Senhor sobre ele. E mais do que isso, ele confiava verdadeiramente na presença do Senhor. E por isso, apenas com uma pedra, ele fez o que jamais nenhum homem conseguiria fazer daquele exército. Ele venceu Golias. Mas ele não venceu pela carne, ele venceu pelo Espírito. Ele venceu pela fé que habitava no coração dele. Ele venceu pela fé que ele tinha no Senhor, pela confiança que ele tinha no Senhor. E assim o Senhor o ergueu e o levou a ser um rei. Um rei onde todos o reverenciavam. Mas ele era um rei humilde, um rei compassivo, um rei que viveu pela vontade do Senhor. E essa foi a diferença de Davi. Por isso, a geração de Davi se estende há tantos anos. Porque ele ouviu a palavra do Senhor e ele serviu ao chamado do Senhor. Por mais que muitas vezes tenha sido difícil a sua vida, tenha sido difícil o seu chamado, tenha sido difícil a situação que você esteja vivendo, por mais que muitas vezes você não se acha digno nem de estar na presença do Senhor. Através dessa passagem de hoje, o Senhor vem dizer a mim e a você: você é meu escolhido. Quando eu coloco a mão diante de um, eu o levanto. Ninguém nesta terra, meus irmãos, pode desfazer o que Deus faz. Ninguém nesta terra tem autoridade de desfazer ou de não dizer uma palavra que o Senhor fala. Ao Senhor é o senhorio. Ao Senhor é o mundo. Dele tudo pertence. A Ele tudo é. Nós não somos donos de nada. Nós não somos donos nem mesmo do nosso corpo. Muita gente se acha dono de si e acha que pode sair por aí fazendo o que quer, falando o que quer. Não. Nós não somos donos de nada nesse mundo. A única certeza que temos é a presença do Senhor. E de nada vale a nossa vida se não for para servir ao Senhor, se não for para estar na presença do Senhor. É uma vida vazia. É uma vida onde reina a tristeza, onde reina muitas vezes a doença. É uma vida sem a graça de Deus. Por isso que possamos reconhecer, como Davi reconheceu, o chamado do Senhor e se entregou de corpo e alma naquele chamado. Que nós também possamos, nesse dia de hoje, reconhecer esse chamado do Senhor em nossa vida. Mesmo que você não se ache digno, mesmo que você se vê em uma situação onde você não consegue achar saída, o Senhor é a saída. O Senhor é o dono de tudo e Ele capacita, Ele move, Ele eleva aquele que Ele chama. É uma graça, meu irmão, minha irmã, é uma graça ser chamado pelo Senhor. É uma graça poder sentir a presença do Senhor, poder viver diante do Senhor. Tudo pertence ao Senhor. Ele é o dono do mundo. E se Ele hoje quiser mudar a sua vida, Ele tem o poder. Basta que Ele diga uma palavra e Ele pode mudar completamente a sua vida. Mas para isso você tem que abrir o coração.
Você tem que abrir o seu coração e aceitar a vontade do Senhor.